Boa noite a todos. Convido a senhora secretária a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental para a abertura da sessão ordinária, invocando a proteção de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao nobre vereador Adriano Aronque que proceda à leitura do trecho bíblico e convido todos para ficarem em pé. Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol. Seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todas as nações. A sua majestade está acima dos céus. Quem há como o Senhor e nosso Deus, que habita nas alturas e se inclina para ver os céus e a terra? Levanta do pó o indigente e tira os pobres da miséria, para os fazer sentar entre os nobres com os grandes do seu povo. Ele instala a mulher estéril na sua casa como mãe feliz de muitos filhos. Convido a senhora secretária a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está aberta a votação do requerimento do nobre vereador Carlos Eduardo Assunção, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovado. Dando início à sessão, faremos a leitura das respostas de requerimentos. Antes, porém, da primeira resposta de requerimento, farei a leitura de uma comunicação por e-mail que nos chegou da Prefeitura Municipal, mais especificamente da Secretaria de Administração e Modernização, Letícia Aparecida Alves Lima, solicitando para que seja comunicado aos vereadores que foi encaminhado o ofício 319 de 2016 à empresa Lidiane Elizabeth Augusto ME, entre parênteses, Dux Concursos, para retificar o teor da notificação extrajudicial enviada pela Secretaria de Administração e Modernização, para que as informações sejam prestadas em relação ao cargo de supervisor de ensino e não orientador pedagógico, como constou erroneamente no documento. Então, é só para lembrar, na semana passada, numa resposta de requerimento, comentamos que a Secretaria de Administração e Modernização tinha enviado para a Dux Concursos um documento solicitando informações a respeito do concurso que estava em questão, e nós comentamos aqui, eu fiquei inclusive de fazer um ofício solicitando que fosse alterado, porque havia sido pedido para o cargo errado do concurso. Então, esse documento está dizendo, ele chegou já no dia seguinte, então não houve necessidade de eu fazer aquele ofício que disse que iria fazer, e aqui está já a resposta, corrigindo a solicitação. Então, eu agradeço a presteza da Secretária de Administração e Modernização e agradeço também por nos ter informado dessa correção. Passaremos agora à resposta do requerimento de número 36, de 2016, de autoria do vereador Sidney Machado dos Santos, em conjunto com as bancadas do PV
e PSDB. Para que seja informado a esta Casa de Leis que tipo de tubulação está passando pelo terreno localizado na Rua Santíssimo Redentor, ao lado do número 329, bem como também providencie a resolução desse problema, a fim de que a proprietária do terreno possa construir no mesmo. A resposta vem assinada pela secretária de Obras e Planejamento. Em resposta ao referido requerimento de autoria dos nobres vereadores, veio por meio deste informar que em vistoria in loco, realizada pelo engenheiro Paulo Roberto Dantas Bordenari, atendendo aos protocolos número 36642, de 19 de janeiro de 2016, e 36703, de 21 de janeiro de 2016, o mesmo constatou a existência de redes de galerias pluviais que faz a captação desde a Coucerc, na Avenida Alberto San Juan. Informo ainda que a referida deverá ser desativada assim que o Poder Executivo a redirecionar para a área verde, a fim de resguardar as edificações. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos. Esta é a resposta do requerimento. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Satisfeito. Passaremos agora à resposta do requerimento de número 70 de 2016, de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, em conjunto com as bancadas do PSDB e PV, para que seja informado a esta Casa de Leis qual o custo de todas as obras realizadas no prédio da Secretaria Municipal de Educação, professor Franklin Augusto Moura Campos, desde 2013 até a presente data, encaminhando cópia dos documentos referentes às contratações, licitações, contratos, empenhos e notas fiscais. A resposta vem assinada pela diretora de Administração e Gestão de Suprimentos. Tendo em vista o requerimento número 70/2016, venho por meio desta esclarecer que a empresa que executou as obras de reforma do local em que está instalada a Secretaria de Serviços foi a Casa Grande Prestadora de Serviços e Construções Limitada, contratada através de licitação na modalidade pregão número 64/2013. Informo que o contrato e todas as medições realizadas acerca das reformas da Secretaria e demais escolas encontram-se disponível para consulta no Departamento de Licitações e Compras. Então, esta é a resposta. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Senhor presidente, eu vou reiterar esse requerimento e pedir uma planilha, conforme combinado aqui, com os secretários de Finanças e diretora de Finanças. Mais algum vereador gostaria de se manifestar? Eu gostaria, senhor presidente. Senhor presidente, o nobre vereador, em conjunto com as bancadas do PSDB e do PV, quando fez o requerimento, o requerimento está dizendo, está requerendo. Não é para dizer que está à disposição em tal secretaria, em tal lugar, em determinado lugar. É para se mandar. Então, isso daí, o requerimento fica incompleto. Eu não estou satisfeita com a resposta. Era só isso que eu tinha que falar. Eu gostaria de verificar aqui. No requerimento, o nobre vereador solicita: informa esta Casa de Leis qual o custo de todas as obras realizadas no prédio da Secretaria Municipal de Educação. E a resposta, quando eu li aqui, foi, espera um pouquinho. Mas pediu também, ele pediu também. A resposta
A resposta está se referindo à Secretaria de Serviços. A gestão, né? Essa gestão ela é meio confusa. A gente pede uma coisa, eles mandam outra, eles entendem outra coisa. Se a gente não está atento muito bem por Vossa Excelência, acho que uma candidata vai ser prejudicada, né, no requerimento do concurso público. Então, eles prejudicam toda a vida de uma sociedade, né? Então, por isso que eu falei que ia reiterar esse requerimento, porque eu pedi pela Secretaria de Educação. E ele me responde sobre a Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços, exato. Então, é uma coisa que uma diverge da outra, né? E muito bem atento, muito bem colocado também pela nossa vereadora Dona Sandra, que atentamente as respostas que vêm do Executivo não vêm a contento para nós vereadores, para que a gente está aqui realmente para isso, para fiscalizar esse governo, né? Só que o governo não se deixa ser fiscalizado. Mas é que nem eu falei para o secretário de Finanças e para o diretor de Finanças, se necessário for, eu vou até a prefeitura. Não tem por que não. Eu trabalho aqui a 2 quadras da prefeitura e irei lá pedir requerimentos, irei lá investigar as notas fiscais, irei sim. Para o bem da população, eu irei. Pode ficar tranquilo. Se eles não nos mandarem e não se a contento, eu irei. Pessoalmente, eu irei retirar todas essas cópias, todos esses documentos, para que a gente possa ajudar todo o funcionalismo. Dando sequência às respostas de requerimentos, passaremos agora à leitura da resposta de número 106, de 2016, requerimento de autoria do vereador Carlos Eduardo Assunção, em conjunto com as bancadas do PSDB e PV, para que seja estudada a possibilidade da construção de um campo de malhas em nosso município, preferencialmente no bairro Povo Feliz. A resposta vem assinada pelo secretário de Esportes, Juventude e Lazer. Informamos que o estudo para a construção do campo já foi realizado. As tratativas de parceria com a comunidade usuária do local já foram feitas e já foi dado início no processo de utilização das máquinas da Prefeitura, aguardando apenas a disponibilidade na escala de trabalho, conforme a demanda e prioridade dos serviços. Essa é a resposta. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Eu acho que essa resposta ela vem, e eu afirmo que é verdadeira, porque eu vi as máquinas lá no local e o campo de malhas, que é um desejo antigo dos moradores lá, desde a gestão passada, que os moradores se reuniram e pediram, acho que eles vão ter esse agraciamento com esse campo de malhas, que já é um desejo antigo também dos moradores, que já vem pedindo desde 2013. Então, acho que agora, acho que realmente vai ser feito lá. Dando sequência, passaremos à resposta do requerimento 111 de 2016, de autoria da vereadora Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura, em conjunto com as bancadas do PSDB e PV. Para que seja informado a esta Casa de Leis se os serviços de roçada que eram realizados pela empresa João Batista Henrique estão realmente sendo prestados pela empresa Corpus. Caso a resposta seja positiva, informe o motivo da mudança de empresa na prestação dos serviços e os valores que eram pagos à empresa João Batista Henrique e estão sendo pagos à empresa Corpus, encaminhando cópias dos dois contratos. A resposta vem assinada pela diretora de Administração e Gestão de Suprimentos. Tendo em vista o requerimento número 111/2016, venho por meio desta esclarecer que não houve qualquer substituição nos serviços, apenas término da ata de registro de preço com a empresa João Henrique Batista em 24 de março de 2016, fato pelo qual a contratação não pôde mais ser efetuada. Informo que em breve será aberta nova licitação para registro de preço
para serviços de roçada e, caso a empresa consagre-se vencedora, poderá voltar a prestar serviços para a administração pública. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereadora autora? Eu gostaria, senhor Fique à vontade. presidente. Como sempre, o requerimento foi respondido pela metade, né? Porque eu perguntei aí também, ou melhor, nós perguntamos, quanto que era pago e quanto está sendo pago agora. E isso não foi respondido. E a cópia dos contratos? Nem a cópia. Então, quer dizer, mais um requerimento, só nessa noite que a gente não encontra a resposta a contento. Permite uma parte? À vontade, Eu queria dizer o seguinte, eu estava acompanhando aí a discussão do anterior, que também não tinha sido respondido, né? E o decreto 201, que prevê o crime de responsabilidade de prefeito e vereadores, prevê como crime de responsabilidade do prefeito ele não atender às requisições e requerimentos do Poder Legislativo no prazo de 15 dias. E essa forma dele ludibriar, vamos dizer assim, as respostas, não respondendo, citando secretarias erradas, dados errados, como tem vindo aí, caracteriza como não resposta. Então, se continuar assim, acho que a Câmara deveria fazer uma advertência para o prefeito. Na próxima vez, a Câmara reúne todos esses casos e instaura crime de responsabilidade contra ele aqui pela Câmara. Eu acho que a gente deve fazer isso, não pode continuar desse jeito. Ele está brincando, né? Está brincando com o Poder Legislativo. Não é possível, pensa que os vereadores são todos idiotas. Ele fica dissimulando as respostas para não responder nada. Muito obrigado. Passaremos... desculpe. Eu não tenho mais nada a falar. Passaremos agora à resposta do requerimento 110 de 2016, de autoria do vereador Lauro Paradini Neto e da vereadora Maria da Conceição Dalbó Vieira, para que seja providenciada a limpeza do bueiro entupido localizado no entroncamento das ruas Egídio Módulo, 15 de Novembro e José Ronque, nos bairros Bandeirantes e Cornélio Pires. A resposta vem assinada pelo diretor de Serviços Municipais. Em resposta ao requerimento dos nobres vereadores, informamos que a limpeza do bueiro entupido, localizado no entroncamento das ruas Egídio Módulo, 15 de Novembro e José Ronque, nos bairros Bandeirantes e Cornélio Pires, já foi realizado. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador autor? Terminamos desta forma com a leitura das respostas que tínhamos para hoje. Passaremos agora à leitura do expediente, iniciando com os requerimentos. Convido a senhora secretária para que faça essa leitura. Requerimento 129 de 2016. Requeiro ouvido plenário para comunicá-lo que me licenciarei do cargo de vereadora desta edilidade para tratar de interesses particulares, por um prazo determinado de 14 dias, entre os dias 24 de maio e 6 de junho de 2016, consoante disposto no artigo 16, inciso 3, da Lei Orgânica do Município de Tietê, combinando com o artigo 324, inciso 3º, do Regimento Interno desta Casa de Leis. Data da entrada, 11/5/2016, autoria Maria da Conceição Dalbó Vieira. Está em discussão o requerimento 129 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 129 de 2016. Aprovado. Requerimento 130 de 2016. Considerando que, através do requerimento número 207 de 2015, aprovado na sessão ordinária do dia 1/9 de 2015, foi solicitada ao Poder Executivo informações sobre a inadimplência do SAMAI junto à Electro.
Considerando que, em resposta ao referido requerimento, protocolado na Secretaria da Câmara em 16 de nove de 2015, o SAMAI informou que havia um débito referente ao mês de agosto com a Eletro no valor de R$ 244.024,72, além de um parcelamento junto à concessionária no valor de R$ 960.023,75, com uma entrada no valor de R$ 160 mil, paga em 30 de 7 de 2015, mais 10 parcelas de R$ 82.000,33, com taxas de juros de 1% ao mês e a avaliação positiva do IGPM mensal. Considerando que, segundo consta, o SAMAI não vem cumprindo esse parcelamento integralmente e a dívida com a concessionária vem aumentando mês a mês. Considerando que, caso realmente o SAMAI não esteja efetuando os pagamentos de energia, pode haver o risco de corte, o que prejudicaria o fornecimento de água no município. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com o SAMAI, informe a esta Casa de Leis o que se segue. Do parcelamento efetuado com a Eletro em julho de 2015, no valor de R$ 980.023,75, quantas parcelas foram pagas e qual o saldo devedor atual? O SAMAI efetuou outro parcelamento com a Electro? Caso a resposta seja afirmativa, qual o valor e qual a forma pactuada? O SAMAI está inadimplente com a Electro com relação a alguma das faturas dos meses de setembro de 2015 a abril de 2016? Caso a resposta seja positiva, quais faturas não foram pagas e qual o valor devido? Encaminhar uma planilha contendo os valores devidos e pagos pelo SAMAI à Electro dos meses de setembro de 2015 a abril de 2016, separados mês a mês, e também os valores pagos mês a mês, referente ao parcelamento feito em julho de 2015 e ou qualquer outro parcelamento efetuado posteriormente. 16 de maio de 2016, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 130 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 130 de 2016. Aprovado. Requerimento 131 de 2016. Considerando que a Lei Municipal número 3.472/2014 criou a Controladoria Geral do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, CG-SAMAI, estabelecendo sua estrutura, atribuições e órgãos que a compõem. Considerando que, conforme estabelece o artigo 4º, 1 e 2 da referida lei, a direção da CG-SAMAI será exercida pelo Controlador-Geral, que será nomeado pelo diretor superintendente do SAMAI, com a anuência do chefe do Poder Executivo, e escolhido dentre servidores públicos municipais efetivos e estáveis, que possuam, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício no SAMAI
e nível de escolaridade superior nas áreas de administração, finanças, contábil ou equivalente. Considerando que, segundo informações, a servidora efetiva do SAMAI, que estava nomeada como controladora geral, foi exonerada do cargo, e o controle interno da autarquia passou a ser exercido pelo controlador geral da prefeitura. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com o SAMAI, informe a esta Casa de Leis se é verídica a informação de que o controlador-geral da Prefeitura está exercendo o controle interno do SAMAI. Caso a resposta seja afirmativa, informar o embasamento legal. 16 de maio de 2016, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 131 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 131 de 2016. Aprovado. Requerimento 132 de 2016. Considerando que a Lei Municipal número 3.472/2014 criou a Controladoria Geral do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, CGSAMAI, estabelecendo sua estrutura, atribuições e órgãos que a compõem. Considerando que, conforme estabelece o artigo 2º, 1º da referida lei, um dos órgãos que compõem a estrutura administrativa da CGSAMAI é a Supervisão Geral em Administração e Finanças, órgão este de administração e apoio vinculado diretamente à Controladoria. Considerando que o artigo 9º da referida norma legal disciplina que a supervisão geral em administração e finanças será exercida por um supervisor nomeado para o cargo de provimento em comissão, que possua nível de escolaridade superior ou técnico nas áreas de administração, finanças, contábil ou equivalente. Considerando que, segundo informações, o servidor que está ocupando o cargo de supervisor possui uma formação escolar que não condiz com o que está sendo descrito no artigo acima citado. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com o SAMAI, informe a esta Casa de Leis quem é o servidor que está ocupando atualmente o cargo de supervisor da Controladoria Geral do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, encaminhando cópia da sua portaria de nomeação e do diploma escolar, que comprove o preenchimento de requisitos constantes no artigo 9º da Lei Municipal número 3.472/2014. 16 de maio de 2016, João Martellini, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 132 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 132 de 2016. Aprovado. Requerimento 133 de 2016. Considerando o dever constitucional de fiscalização do vereador. Considerando que, segundo dados do site oficial da Prefeitura, no dia 20 de abril de 2016, foi aberta a licitação na modalidade pregão número 70 de 2015, cujo objeto era o registro de preço para aquisição,
de uniformes para os alunos da Educação Municipal de Tietê para o período de 12 meses, considerando que, no parágrafo 10º do artigo 73 da Lei Federal 9.504/1997, estabelece que, no ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa. Considerando que, no exercício de 2015, a Prefeitura Municipal não efetuou a distribuição de uniformes para os alunos da Educação Municipal de Tietê. Considerando que, caso essa distribuição venha a ocorrer no exercício de 2016, ela pode ser caracterizada, em tese, como uma conduta vedada ao agente público em ano eleitoral. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis, com relação ao pregão 70 de 2015, o que segue. Quantas e quais empresas participaram do processo licitatório? Encaminhar dados completos das empresas, inclusive com o CNPJ. Qual o valor da proposta apresentada por cada empresa? Qual a empresa vencedora? A Prefeitura já assinou contrato com a empresa vencedora? Encaminhar cópia do edital de licitação e do contrato assinado com a empresa vencedora. Requeremos também que cópia desse requerimento seja encaminhada ao Ministério Público Local. 16 de maio de 2016, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini, Pedro Campos e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 133 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 133 de 2016. Aprovado. Requerimento 134 de 2016. Considerando que, através do requerimento 105 de 2016, aprovado por unanimidade na sessão ordinária do dia 19/4/2016, foi solicitada ao Poder Executivo informações sobre qual seria a propriedade particular que os servidores e caminhões da Prefeitura estavam efetuando o recolhimento de galhos e a poda de árvores no último dia 13 de abril, esclarecendo a base legal e os motivos da realização desses serviços. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Serviços, informou que, na data do dia 13 de abril, as equipes estavam realizando um mutirão de coleta de limpeza nos bairros Santa Cruz, Coab, Jardim São Francisco e a prática de coleta de galhos e podas em propriedades particulares não procede. Considerando que as fotos e o vídeo em anexo praticamente comprovam a realização dos serviços em propriedade particular, realizado por servidores com caminhão da Prefeitura no dia 13/4/2016. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis,
com base nas fotos e no vídeo anexo, em qual propriedade particular os servidores e caminhões da Prefeitura estavam efetuando o recolhimento de galhos e a poda de árvores no último dia 13 de abril, esclarecendo a base legal e os motivos da realização desses serviços. 16 de maio de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 134 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, caros colegas, público presente, pessoas que nos assistem, funcionários dessa casa. No dia 13, estava eu aqui na nossa casa, trabalhando, quando recebi um telefonema, da qual se encontrava uma máquina em uma propriedade particular, realizando serviços com máquinas públicas. Então, tomei o ato de pegar e ligar na Secretaria de Serviços, na qual fui informado de que jamais uma máquina estaria realizando, um caminhão e as máquinas estariam realizando serviço em propriedade particular. Retornei a ligação, da qual falei, não se encontra nenhuma máquina da Prefeitura realizando serviço numa propriedade particular, na qual a pessoa me enviou, então, o vídeo e as fotos comprovando. Aí, como é conhecimento de todos, no mesmo dia fiz um requerimento, da qual foi aprovada essa casa, e mandamos para a Secretaria, a Prefeitura encaminhou para a Secretaria de Serviços, na qual nos respondeu, com embasamento jurídico, de que jamais realizou serviços em propriedade particular com máquinas e funcionários da Prefeitura. E na qual pudemos comprovar mais uma mentira desse governo, né? Mais uma mentira que a gente recebe desse governo, desse prefeito. Então, providenciei os vídeos e as fotos, anexei nesse requerimento e vou aguardar a resposta, né? Porque, pelo que a gente sabe, a Secretaria de Serviços não tem mais secretário. Acho que o secretário que estava lá acabou desistindo da missão e, pelo que a gente saiba, que até que eu sei até o momento, não sei se a base aí pode responder ao contrário, mas que Tietê está sem secretário de serviço há mais ou menos uns 15 dias. Então, eu espero que a resposta venha do responsável, né? Da pessoa que está respondendo na atualidade lá do atual secretário de serviços. Então, eu gostaria de saber a base legal e punir o responsável que mandou ser feito esse serviço. Continua em discussão o requerimento 134 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 134 de 2016. Aprovado. Requerimento 135 de 2016. Considerando que a ponte localizada na estrada rural que dá acesso ao bairro Grande necessita urgentemente de reparos, conforme podemos observar pela foto em anexo. Considerando que essa situação perdura há meses e vem colocando a segurança das pessoas que trafegam pelo local em risco, requeremos, ouvido o plenário, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência possível o conserto da ponte localizada na estrada rural que dá acesso ao bairro Grande. 16 de maio de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 135 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, eu que fui morador da zona rural, morei 15 anos na zona rural, e sei a importância para o morador da área rural, o que significa as estradas rurais conservadas. Esse governo, desde que assumiu em 2013,
abandonou as estradas rurais do nosso município. E essa daqui é mais uma. Se contarmos... Permite uma parte? Concedida, vereador. Mas o que é que ele não deixou à mercê do tempo? Não só as estradas, né? Tudo no município. A educação, a saúde, o meio ambiente. Isso aí é mais uma. Era só isso que eu tinha a falar. Então, como eu vinha falando, a gente que morou, né, e tem amigos, né, que moram na estrada rural, aqui o vereador Catê, que é amigo nosso, né, Catê? Tivemos a felicidade de ser vizinhos, né, na colônia onde a gente morava. Então, o que acontece? O morador da estrada rural, ele precisa de uma estrada boa para que possa fazer a escoação da sua locomoção, né, da sua colheita, dos seus afazeres, para vir para a cidade. Também precisa de uma estrada boa para que seu filho possa se locomover para vir para a escola estudar. É o que a gente sempre falava quando a gente morava na área rural. Era o quê? A gente precisava de uma estrada, para todos os governantes, quando ia lá pedir o voto, a gente sempre falava, a gente precisa de uma estrada rural boa e acesso à educação para os nossos filhos. A gente sempre falava assim, né, para os nossos irmãos, sempre ouvia meu pai falar isso aí. Então, é o mínimo que esse governo poderia ter feito, é priorizar também. Se em 4 anos ele fizesse um cronograma, que é aquele cronograma que a gente sempre recebe aqui, que será encaixado no cronograma de realizações de obra. Esse cronograma saiu do papel. Nós estamos no último ano de gestão e me deu uma estrada rural que foi arrumada, que foi cascalhada, devidamente consertada, né? Então, é mais uma. Os moradores lá pediram e, mais uma vez, estamos fazendo esse requerimento. Dessa vez é para a estrada rural do bairro Grande. Vamos esperar e ver se até o final dessa gestão os moradores também são contemplados lá. Continua em discussão o requerimento 135 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 135 de 2016. Obrigado. Aprovado. Requerimento 136 de 2016. Considerando que a Secretaria de Educação, no começo do ano de 2015, realizou atribuições de aulas para o preenchimento das vagas remanescentes para o quadro de professores PEB 1 e PEB 2, utilizando a lista do processo seletivo do ano de 2013. Considerando que, devido à especificidade de cada função, o preenchimento das vagas de oficina, corpo e movimento necessariamente deveriam ser preenchidas por educadores do PEB 2, com graduação em Educação Física. Considerando também que os profissionais da educação que compareceram na atribuição de PEB 2 do ano acima citado, escolheram aulas dentre uma relação apresentadas pelos supervisores da Secretaria de Educação, que continham poucas opções, e todas com tempo de contrato bem curto, e só posteriormente atentaram ao fato que diversas aulas que deveriam ser atribuídas a esses profissionais de educação física foram passadas a educadores do PEB 1, sem esta graduação, no dia anterior à atribuição. Considerando ainda que os professores de educação física, ao se darem conta do erro cometido pela supervisão, reclamaram, pediram a reparação e, segundo consta, o equívoco foi admitido pelos responsáveis pela atribuição, e foi alegado que iriam levar os superiores para a reflexão sobre que atitude tomar. Todavia, apesar de admitirem o erro, nenhuma atitude foi tomada. Considerando finalmente que os professores de educação física foram imensamente prejudicados, pois perderam a oportunidade de pegar contratos para o ano inteiro
em atividades para as quais somente eles estariam aptos. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis o motivo de, no ano de 2015, diversas aulas que deveriam ser atribuídas aos profissionais de educação física terem sido passadas a educadores de PEB 1, sem esta graduação. Requeremos também que informe por que este erro, o qual, segundo consta, foi admitido pelos profissionais responsáveis pela atribuição, não foi corrigido e a atribuição feita de maneira correta, somente com professores de educação física que possuam habilitação para tanto. 16 de maio de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 136 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 136 de 2016. Aprovado. Requerimento 137 de 2016. Considerando que, através do requerimento 28 de 2016, foi solicitada ao Poder Executivo o devido conserto na rua José Franzini, que dá acesso ao bairro Água Santa, uma vez que os moradores do local são obrigados a acessar o bairro pela rodovia Dr. João José Rodrigues, SP 113, tornando essa trajetória muito mais longa. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Obras e Planejamento, informou que o prefeito Manuel Davi de Carvalho busca recursos junto ao Ministério da Integração Nacional através do Plano Emergencial para a recomposição da mesma. Recursos esses, segundo a planilha encaminhada com a resposta, no valor de R$ 89.641,38, considerando que, até a presente data, nada foi feito e o local continua interditado, trazendo inúmeros transtornos aos moradores. Requeremos, ouvido o plenário e reiterando solicitação anterior, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie o devido conserto da rua que dá acesso ao bairro Água Santa. 16 de maio de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 137 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, como é sabido por todos, desde o dia 19 de fevereiro que protocolamos nessa casa e foi aprovado por nós o requerimento, indagando ao senhor prefeito que leve a melhoria, né, lá no bairro Água Santa, porque se não fosse o senhor Elias, um morador ali do bairro, fazer uma passarela de eucalipto, de pau-a-pique, para que os moradores pudessem passar, até hoje esse governo, esse prefeito não foi até lá, para ver o problema de perto. Está anexo aí no requerimento e Vossa Excelência até trouxe para a base levar até o prefeito. Porque não é possível, talvez ele não mora em Tietê. Talvez, eu acho que o prefeito não mora em Tietê, talvez realmente ele mora em Brasília, porque ele não sai de lá. Porque a ponte ali da Água Santa, nós estamos desde o dia 19 pleiteando melhorias, né? Agora, um gestor público que não consegue arrumar uma solução no valor irrisório como esse, uma solução de um bairro de moradores, de pessoas que precisam dessa estrada
para fazer os seus serviços e ter a sua locomoção, eu acho que já está sendo muito injusto. Nós estamos caminhando pelo 5º mês com que os moradores do bairro Água Santa têm me procurado e têm pedido melhoria. Então está na hora do senhor prefeito arregaçar as mangas, colocar um secretário de serviço, porque, conforme eu repeti aqui e falo, parece que há 15 dias estamos sem secretaria de serviço, sem secretário de serviço. Parece que o que estava lá foi embora. E se o que lá estava foi embora, precisa ser colocado outro. E imediatamente, para arrumar as estradas como essa. Né? Porque se formos de falar estrada aqui, só hoje, eu mesmo estou fazendo 2 requerimentos junto a Vossas Excelências. Continua em discussão o requerimento 137 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 137 de 2016. Aprovado. Requerimento 138 de 2016. Considerando que, através do requerimento 35 de 2016, foi solicitada ao Poder Executivo a revisão do contrato assinado com a empresa Ampla para aquisição de plano de assistência médica hospitalar para os servidores públicos municipais, extinguindo a coparticipação de R$ 20 exigidas para consultas médicas, considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Administração e Modernização, informou que foi realizado aditamento ao contrato celebrado com a Ampla e que as 3 primeiras consultas anuais estariam isentas do pagamento referente ao valor da coparticipação. Considerando que, apesar dessa pequena mudança em benefício dos servidores, o ideal seria mesmo a não existência da coparticipação, uma vez que a situação financeira dos funcionários se agravou ainda mais mediante a não realização da revisão geral anual de suas remunerações por parte do Poder Executivo. Requeremos, ouvido o plenário, e reiterando solicitação anterior, se oficia ao senhor prefeito para que, após contato com a secretaria competente, estude a possibilidade de rever novamente o contrato assinado com a empresa Ampla para aquisição de plano de assistência médico-hospitalar para os servidores públicos municipais, extinguindo de forma definitiva a coparticipação de R$ 20 exigidas para consultas médicas. Sala das Sessões, 16 de maio de 2016. Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 138 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, eu estou reiterando mais uma vez o requerimento feito pelo senhor prefeito com a empresa Ampla. O que está acontecendo? Não é um, não é dois, são inúmeros servidores que estão nos procurando, pedindo que a gente encaminhe ao senhor prefeito, pouco também começar a encaminhar ao vice-prefeito também, porque também, né, porque acho que é mais fácil falar com o vice-prefeito, eu também gostaria que encaminhasse para o vice-prefeito, para que tome uma solução. Porque o que acontece? O servidor, ele paga a taxa de R$ 20, só que ele não consegue marcar o retorno no mesmo mês. Aí o retorno fica para o próximo mês, só que o que acontece? Ele tem que pagar de novo, tem que pagar novamente. Entendeu? Então, tem famílias aí que tem gasto aí só com a consulta de R$ 200 a R$ 240. Então, o que a gente pede? Já que eu vi aqui o diretor financeiro, que ia rever os contratos, né, foi aqui firmado na tribuna pelo diretor financeiro, pelo secretário de Finanças, que ia rever alguns contratos, né, das empresas prestadoras de serviço para a prefeitura. Então, eu encaminho minha sugestão para que reveja isso aqui no Ampla, já que ele fala que estamos diante de um cenário de crise,
Que a crise também está diante do trabalhador, né? A crise chegou diante de uma má gestão, porque ele fala, mas mais uma vez ele taxa aqui o servidor. Mais uma vez quem está pagando é o servidor público. Ele já aumentou a água em 30%, né? Toda a população teve seu aumento de água em 30%. Aqui ele está taxando o servidor público em 20%. Já que ele quer comparar as gestões, tivemos aí todos os servidores tiveram sua reposição salarial, dialogaram com as prefeituras da região. Tatuí mesmo chegou a dar 8%. Jumirim deu 6%. Cerquilho deu 6%. Boituva deu um abono de 10,67%. Se ele quer comparar com as cidades vizinhas, então faça o seu dever de casa, reveja esse contrato, tire essa taxa de R$20 do servidor público, ele já está ajudando o servidor, e dialogue com a recuperação salarial também do servidor, que nós não desistimos não, estamos trabalhando e vamos fazer uma mobilização nesse mês. Continua em discussão o requerimento 138 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Eu quero dizer, senhor presidente e nobres colegas, que concordo em gênero, número e grau com as palavras do nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Nós tivemos aumento dos remédios também, e R$20 já é um dinheiro que o servidor ele vai ter que gastar na farmácia com remédios, que não está só cada remédio R$20. Então, pesa. Às vezes parece que R$20 é muito pouco, mas não é. Numa família que tem crianças pequenas, nessa época mais fria, que termina se usando mais medicamentos para tosse, gripe e etc., pesa. R$20 em cada consulta pesa. E como o nobre colega falou, o retorno para toda consulta médica é de um mês só. No outro mês, se precisa levar o filho ou precisa ir, é mais R$20 que vai ter que se dispor. Então, essa luta é justa e eu me alio também a esses servidores que têm esses problemas. Estaremos juntos para protestar no próximo movimento. Obrigada, era só isso que eu tinha a falar. Continua em discussão o requerimento 138 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 138 de 2016. Aprovado. Requerimento 139 de 2016. Considerando que, através do requerimento 45 de 2016, foi solicitado ao Poder Executivo um relatório contendo todos os eventos realizados e apoiados pelas Secretarias Municipais de Esportes, Juventude e Lazer e Turismo e Cultura durante os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, e também o calendário de eventos do exercício de 2016, de ambas as secretarias, considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal, através das secretarias supracitadas, encaminhou a lista de eventos solicitada. Requeremos, ouvido o plenário, se oficie ao senhor Prefeito Municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis a prestação de contas de todos os adiantamentos utilizados pelas secretarias municipais de Esportes, Juventude e Lazer, Turismo e Cultura para a realização de todos os eventos realizados pelas respectivas secretarias nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, através de uma planilha onde conste o valor de cada adiantamento, o nome do servidor responsável e onde o mesmo foi utilizado, como a natureza da despesa, a razão social do fornecedor, CNPJ, data, número do recibo ou nota fiscal e valor.
16 de maio de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 139 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 139 de 2016. Aprovado. Requerimento 140 de 2016. Considerando que, através do requerimento número 46 de 2016, foi solicitada ao Poder Executivo um relatório contendo todas as despesas com a manutenção de veículos da Prefeitura durante os exercícios de 2013, 2012, 2013, 2014 e 2015. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Finanças, informou que, diante de grande quantidade de documentos que seriam extraídas, as cópias reprográficas, a falta de disponibilidade de servidores, colocamos documentos contábeis solicitados através do requerimento, com prévio agendamento de 60 dias, à disposição para análise, tendo em vista que o Poder Executivo não pode, via requerimento de informação, estar obrigado ao fornecimento de cópias de documentos. Considerando que em nenhum momento foi solicitado ao Poder Executivo cópias de documentos, somente informações sobre manutenção de veículos. Requeremos, ouvido o plenário e reiterando solicitação anterior, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis um relatório contendo todas as despesas com a manutenção de veículos da Prefeitura durante os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, onde conste o veículo que sofreu a manutenção, os valores dos serviços e das peças e o fornecedor das peças e dos serviços com o respectivo CNPJ. 16 de maio de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 140 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 140 de 2016. Aprovado. Requerimento 141 de 2016. Considerando que, através do requerimento 55 de 2016, foi solicitada ao Poder Executivo cópia da prestação de contas de todos os adiantamentos efetuados aos servidores das Secretarias Municipais de Segurança e Trânsito, Esportes, Juventude e Lazer, Turismo e Cultura e Serviços, de janeiro de 2013 à presente data. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Finanças, informou que, diante da grande quantidade de documentos que seriam extraídas as cópias reprográficas, a falta de disponibilidade de servidores, colocamos os documentos contábeis solicitados, através do requerimento, com prévio agendamento de 60 dias, à disposição para análise, tendo em vista que o Poder Executivo não pode, via requerimento de informação, estar obrigado ao fornecimento de cópias de documentos. Considerando que, mesmo não encaminhando as cópias, o Poder Executivo ao menos devia fornecer um relatório desses adiantamentos. Requeremos, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente,
encaminha a esta Casa de Leis a prestação de contas de todos os adiantamentos utilizados pelas Secretarias Municipais de Segurança e Trânsitos e Serviços Municipais nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016, através de uma planilha onde conste o valor de cada adiantamento, o nome do servidor responsável e onde o mesmo foi utilizado, natureza da despesa, razão social do fornecedor, CNPJ, data, número do recibo ou nota fiscal e valor. 16 de maio de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Carlos Eduardo Assunção. Está em discussão o requerimento 141 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 141 de 2016. Aprovado. Requerimento 142 de 2016. Considerando que, através do requerimento 47 de 2016, foi solicitado ao Poder Executivo um relatório contendo todas as despesas com materiais de construção da Prefeitura durante os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, especificando as obras que os materiais foram utilizados. Considerando que, em resposta ao referido requerimento, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Finanças, informou que, diante da grande quantidade de documentos que seriam extraídas, as cópias reprográficas, a falta de disponibilidade de servidores, colocamos os documentos contábeis solicitados através do requerimento, com prévio agendamento de 60 dias, à disposição para análise tendo em vista que o Poder Executivo não pode, via requerimento de informação, estar obrigado ao fornecimento de cópias de documentos, considerando que, em nenhum momento, foi solicitada ao Poder Executivo cópias de documentos, somente informações sobre despesas com materiais de construção. Requeremos, ouvido o plenário e reiterando solicitação anterior, se oficia o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis um relatório contendo todas as despesas com material de construção da Prefeitura durante os exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, onde conste a obra realizada, o valor dos materiais e o fornecedor com o respectivo CNPJ. 16 de maio de 2016, Carlos Eduardo Assunção, Júlio Coan, Sidney Machado, Sandra Takakura, João Martellini e Pedro Campos. Está em discussão o requerimento 142 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador Carlos Eduardo Assunção. Senhor presidente, eu acho que ficou bem claro e notório que os requerimentos 139, 140, 141 e 142, a gente pediu para ser reiterado, conforme a equipe que veio aqui, a equipe financeira, né, o secretário de Finanças, o diretor de Finanças, o que ele pediu para que a gente pudesse simplificar o que a gente está pedindo aqui nesse requerimento, uma planilha para onde que a gente possa ter dado para fiscalizar esse governo. É nada mais isso que a gente pediu no requerimento anterior e talvez eles não tenham entendido. Eu acho que ficou bem claro, ainda mais nesses requerimentos, para que a gente possa fazer o diálogo junto a esse governo, né? Porque é um governo ruim, um governo muito ruim, um governo onde não dá assistência à saúde, não dá assistência à educação, é o pior gestor público dos últimos tempos da nossa cidade, né? Então é isso aí que a gente tem cobrado. Esses requerimentos são para isso, para fazer o acompanhamento dessa gestão muito ruim do senhor prefeito Manuel Davi. Então, esses requerimentos eu espero que venham a contento, porque se não virem a contento, nós temos que realmente, como propôs o doutor João, procurar o caminho jurídico, né? Porque estamos no caminho do diálogo,
como os servidores aqui em Tietê também querem dialogar com ele sobre a reposição salarial, ele não dialoga. E se também não quiser dialogar com o servidor também vai entrar judicialmente. Porque se ele não quiser conversar com nós através dos nossos requerimentos, teremos que entrar judicialmente também. Continua em discussão o requerimento 142 de 2016. Está aberta a votação para o requerimento 142 de 2016. Aprovado. Moções. Moção número 11 de 2016. Em conformidade com o inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais dessa Casa de moção de congratulações ao tieteense Michel Miguel Elias Temer Lully pela posse no cargo de Presidente da República Federativa do Brasil, ocorrida no dia 12 de maio de 2016. Michel Temer nasceu no dia 23 de setembro de 1940, na cidade de Tietê, filho de imigrantes libaneses que chegaram ao Brasil na década de 1920. Político, advogado, professor e escritor, graduou-se em Direito em 1963 pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Em 1970, Temer foi empossado procurador do Estado de São Paulo e, em 1978, tornou-se procurador-chefe da Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo. Em sua extensa e gloriosa carreira política, foi procurador-geral e secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, deputado federal por 6 mandatos, presidente da Câmara dos Deputados por 3 mandatos, presidente nacional do PMDB e vice-presidente da República. Com o afastamento da presidente Dilma Rousseff do cargo no último dia 12 de maio, Michel Temer assumiu a presidência da República, com muitos desafios pela frente, haja vista a crise política e econômica enfrentada pelo país. Com a enorme capacidade que sempre demonstrou em todas as funções e cargos que já exerceu, Michel Temer certamente recolocará o país no caminho do crescimento. É com imensa alegria e satisfação que vemos um filho da nossa terra sendo alçado ao cargo de maior importância do país. Uma alegria maior ainda para esses vereadores subscritores que apoiaram a campanha de 2014, que culminou com sua eleição para a vice-presidência e, em consequência, com a assunção, no dia 12 de maio, ao cargo de presidente da República. Requeremos, outro sim, seja dada ciência dessa moção ao excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Dr. Michel Temer. 16 de maio de 2016, Maria da Conceição Dalbó Vieira, Lauro Paladini Neto, Adriano Aronque. Está em discussão a moção número 11 de 2016. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a nobre vereadora Sandra Takakura. Realmente, faço minhas palavras dos nobres vereadores, subscritores dessa moção, e é de grande orgulho para a cidade de Tietê. Nós temos um filho da terra no mais alto grau político do Brasil, e peço a permissão para assinar juntos. Continua em discussão a moção 11 de 2016. Está aberta a votação da moção 11 de 2016. Aprovada por unanimidade. Não havendo mais matérias para o expediente, está inscrita para fazer uso da palavra na tribuna
a nobre vereadora Maria da Conceição Dalbó Vieira. Com a palavra por 10 minutos, a nobre vereadora. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, venho a esta tribuna para saudar o ilustre tietense, Dr. Michel Temer, que hoje ocupa o mais alto cargo da República Federativa do Brasil, a presidência do Brasil. Político de perfil discreto, Dr. Michel Miguel Elias Temer Lulia é advogado, professor de Direito Constitucional e iniciou sua trajetória política filiando-se ao PMDB, partido que presidiu e ao qual é filiado até hoje. Em 1986, elegeu-se para a Assembleia Nacional Constituinte. Foi reeleito deputado federal várias vezes e, por 3 vezes, eleito presidente da Câmara dos Deputados. Ocupando o cargo de vice-presidente, foi agora, por decisão do Congresso Nacional, levado a assumir a presidência do Brasil. Os jornais nacionais e internacionais reconhecem a grave crise que o Brasil enfrenta. Entretanto, apontam a capacidade de articulação política e o conhecimento jurídico de Dr. Michel Temer como a única esperança para que o Brasil supere os imensos desafios que estão colocados e que precisam ser enfrentados com coragem e competência. Lembro que quando o prefeito de Tietê, Manuel Davi, e nós, Lauro, Kiko e eu, os 3 vereadores que apoiam o atual prefeito, decidimos trabalhar pela reeleição de Dr. Michel Temer, fomos duramente criticados por aqueles que não entendiam que, acima de tudo, nós queríamos o melhor para Tietê. E o melhor para Tietê era termos um tieteense compondo a chapa para a presidência e vice-presidência do Brasil. Pois bem, hoje, depois de tantas incompreensões, temos certeza que estivemos e estamos do lado certo. Apoiamos e vemos com alegria, pela primeira vez na história do Brasil República, um tieteense assumindo a presidência do Brasil, montando um ministério capacitado e disposto a superar as dificuldades e a crise que enfrentamos. Reconhecemos ainda que inúmeras obras realizadas e em realização no município de Tietê, com recursos do governo federal, aconteceram pelo esforço da administração de Manuel Davi, Frafrá e equipe, mas, sobretudo, porque tivemos o inestimável apoio de Dr. Michel Temer. Ele sempre buscou colaborar com o desenvolvimento de Tietê, e agora, no exato dia em que fez seu primeiro pronunciamento à nação, já como presidente interino, determinou expressamente ao cerimonial que colocasse o prefeito de Tietê ao seu lado, numa clara demonstração da amizade que tem por Manuel Davi e numa inequívoca demonstração de apreço e distinção à sua terra natal, ali representada por Manuel Davi. Senhor presidente, insondáveis são os caminhos de Deus, surpreendentes os caminhos da política. Assim, quis a história que, neste momento difícil que o Brasil atravessa, fosse o ilustre tietense Dr. Michel Temer chamado a assumir a presidência do Brasil e, com sua capacidade, viesse a trabalhar pela reconciliação nacional e na retomada do desenvolvimento do país. Portanto, quero agora, desta tribuna, saudar o excelentíssimo senhor presidente da República, Dr. Michel Temer, parabenizar sua terra natal, Tietê, e cumprimentar todos os tieteenses que, como eu, amam a sua terra e querem sempre o melhor para Tietê.
Parabéns, vamos em frente. Muito obrigada. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo mais matérias para o expediente e não estando esgotado o tempo do expediente, está aberta a votação para podermos passar sem intervalos para a ordem do dia. Isso. Aprovado. Solicito à senhora secretária que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Aronque. Presente. Carlos Eduardo Assunção. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. Júlio César Coan. Presente. Lauro Paladini Neto. Presente. Maria da Conceição Dalbó Vieira. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Sidney Machado dos Santos. Presente. Havendo número regimental, informo aos senhores vereadores que não há matérias para serem apreciadas na ordem do dia. Portanto, eu agradeço a presença de todos e convoco os nobres vereadores para a nossa próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de junho de 2016, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.